Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, Joana Prada, Feiticeira e Vitor Belfort estavam no auge da carreira deles no início dos anos 2000. Mas o que ficou marcado mesmo foi o sumiço da irmã, a Priscila. Vamos falar hoje sobre Volta Priscila, documentário lá do Disney+. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Espera não, aperta inscreva-se, toca o sininho também para receber notificações de vídeos novos. E comenta conosco, você estava sabendo dessa história? Você estava vivo nessa época? Você já compreendia a vida? Você sabe sobre alguma coisa? Comenta aqui conosco, a gente fica super feliz quando vocês comentam conosco. Esse caso foi um dos casos mais bizarros, eu acho, da história do Brasil, né? Justamente pelo fato dele não ter tido uma conclusão, pelo fato dele não ter tido um fecho. Né? E é importante dizer que também muito disso é por causa do fato de estar lidando ali com uma pessoa que era irmã e cunhada de pessoas super famosas, o que chamou muita atenção da mídia, né? Porque a gente vive no Brasil, a gente sabe que infelizmente, né, sumiços de pessoas é uma realidade. Se não me falha a memória, o próprio documentário fala que por dia somem 2 crianças no Brasil, né, nos dias de hoje. Então é muita gente que infelizmente desaparece e a família fica sem saber o que aconteceu com ela. E aí uma coisa que eles vão debater muito na questão do documentário é justamente a dor que é você não saber o que aconteceu com a pessoa. Porque por mais que a família entenda que hoje é muito difícil ela voltar, eles não tiveram uma conclusão realmente, eles não sabem o que aconteceu realmente com a Priscila. Né? O desaparecimento da Priscila, eu sei que já tem mais de 20 anos, na verdade está fazendo 20 anos, fez 20 anos agora em janeiro, que ela assumiu no dia 9 de janeiro de 2004. A Priscila, então, estava no auge da sua vida. O documentário fala bastante sobre ela, sobre a história, porque acho que a mãe queria meio que resgatar essa memória de quem foi Priscila. E também, claro, falar sobre a investigação, falar sobre outras situações, sobre o próprio desaparecimento. Mas eu acho que o documentário é muito feliz no sentido de retratar quem foi a Priscila. E a Priscila, então, ela trabalhava na Secretaria de Esportes, numa fundação dentro da Secretaria, que ficava ali na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Você nem se fica ali. Mas ficava ali. Geralmente, as questões administrativas não mudam muito fácil de lugar, não, mas ali é onde fica ali a sede do poder administrativo, fica ali naquela região onde ela trabalhava. Então ela saiu dali, ela chegou ali de manhã, ela não queria trabalhar, ela já tinha faltado outros dias, ela estava com cólica, não estava, e a mãe conversa com ela, tal, e ela acaba indo trabalhar. A mãe leva ela ao trabalho, né? Ela chega, a mãe deixa na porta do trabalho, ela vai, se despede da mãe, vai trabalhar. E na hora do almoço, ela trabalhou normalmente e no final, no almoço ela desce para almoçar, seria isso, né? E depois disso ela nunca mais é vista. Parece que no caminho alguém teria chegado a encontrar com ela, teria cumprimentado ela, mas depois desse momento, na rua, ninguém sabe exatamente onde ela foi parar. Porque eu não sei nem bem se é no horário do almoço. Foi horário do almoço. Porque eu acho que ela sai antes para resolver como se ela fosse resolver alguma coisa. Não, ela fala que vai almoçar, ela não convida ninguém para ir comer com ela, porque ela fala que vai resolver alguma coisa. Mas é no horário do almoço, tanto que 2 da tarde, o namorado liga para a mãe perguntando sobre ela, que ele teria ido lá e não encontrado, disse que não viu a bolsa, não viu ela, perguntou para a mãe onde é que ela estava. Esse caso, ele é cheio de pontos sem nó. E assim, eu acho que o caso do desaparecimento em si não é uma questão que chama atenção, porque os números desaparecidos e não localização é enorme. Inclusive o Rio de Janeiro é um dos estados que menos localiza desaparecidos no Brasil. Isso é uma coisa que deveria preocupar muito as autoridades. Agora, dentro dessa ideia de desaparecimento, você tem realmente uma menina de uma família bem de vida, né? Eles tinham uma talvez classe média alta, e além de tudo, está no auge da carreira do Vitor e no auge da carreira da feiticeira, da Joana Prada. Então, é claro que isso chamaria atenção. E claro que e por que tudo ficou tão tempo na mídia? Não pelo desaparecimento em si ou pela investigação, mas pela fama deles e pelos contatos que eles tinham. Então, a partir do momento em que eles tinham acabado de fazer Casa dos Artistas, ele tinha acabado de ganhar, né, confirmar na verdade o cinturão que já era dele, ele confirmou o cinturão. A Joana
Ainda... Eu acho que Casa dos Artistas foi depois. Posso estar errado, mas os Casa dos Não, foi Artistas 2002. Já assisti várias conversas que foi 2002. É. Foi até o momento que eles estavam brigados, se Isso. reconciliaram e depois casaram. A menina desaparece em 2004. A Casa dos Artistas foi 2002. Então, ele inclusive ficou conhecido para um público que não conhecia a luta. Uhum. Porque a partir da Casa dos Artistas, que era, na verdade, O Big Brother, o primeiro, assim, porque a Casa dos Artistas foi o primeiro reality show, né? O primeirão. Então ele acabou, naqueles primeiros ainda tinha muita fama. Depois ele foi esvaziando e acabou até que desistiram de fazer o programa. O primeiro de convivência, assim, né? Porque teve o No Limite antes, mas o primeiro de casa, assim, foi... Antes até mesmo do Big Brother. Que o Silvio Santos, inclusive, descobriu que a Globo ia comprar, ia fazer algo, aí ele meio que adaptou, até por isso ele saiu lançando as pressas, assim. Ele parece até que teve um processo para É. tirar isso lá. E aí, no caso, então estavam os dois conhecidos da mídia, o romance deles, e eles tinham casado, se eu não me engano, há 20 dias antes do desaparecimento deles. Então, ou seja, muitos programas de fofoca cobriram o casamento deles e tal. Então você vê que eles estavam na mídia, E, assim, estavam ali. a família dela, né, a família do Vitor e dela, a família Belfort, eu não sei se era Belfort que eles eram conhecidos, apesar de você não conhecer a família antes, pelo estilo de vida que eles tinham, pelo Lugares local que eles frequentavam, onde eles moravam, claramente também era uma família que tinha uma situação muito melhor do que a... É que eu falei, no mínimo classe média alta, né? Porque tem uma hora que eles falam sobre o intercâmbio que a Priscila fala, as colegas falam, não, naquela época todo mundo fazia intercâmbio. Quando assim, nunca foi algo no Brasil, principalmente, né, de que todo mundo faz intercâmbio. Faz intercâmbio quem tem uma condição de vida melhor, salvo raras exceções. Né? Dentro de classe média alta, dentro de pessoas mais abastadas. Não sei nem se os ricos fazem, mas classe média alta sem dúvida. E aí, falando sobre o documentário em si, né, ele é muito bem dividido, porque são 4 episódios, e 4 episódios ali que vão variar de 40 minutinhos a 40 e pouquinho, 50 e pouquinho, então são... Tem alguns mais curtos, de 39. Não, acho que o menor é 40. Não, 39, até prestei atenção nisso. E ele consegue dividir bem, assim, né? Então você vai ter ali o primeiro episódio falando sobre o sumiço em si, o segundo episódio fala da repercussão do sumiço, o terceiro episódio fala sobre as questões que a Priscila tinha ao longo da vida dela, as dificuldades que ela tinha ao longo da vida dela, e o quarto episódio fala sobre um grande mistério, inclusive, né, dessa história toda, que é o bendito namorado da época lá, né? Não existem provas de que ele estivesse envolvido, mas é uma linha que a família questiona que nunca foi aprofundada, inclusive se questiona como a investigação conduziu a investigação quando se tratava inclusive do ex-namorado, porque o ex-namorado é filho, né, de uma pessoa super poderosa no Rio de Janeiro, de um político super poderoso no Rio de Janeiro, e como curiosidade a gente foi procurar, né, quem era o tal do ex-namorado, e a gente não conseguiu achar. Para não dizer que a gente não achou informação nenhuma, a gente achou o nome de um cara, né, que assim, onde aparece não comprova que ele realmente poderia ter sido um dos namorados dela, não quer dizer que poderia ter sido um dos namorados. O estilo de vida dele lá parece ser realmente condizer com o estilo de vida que a Priscila tinha, mas não há confirmação de que ele era o cara que estava com ela na época. O mais bizarro ainda é que ele participa de um Linha Direta, que o Linha Direta faz um programa sobre o caso da Priscila alguns anos depois do sumiço dela, do desaparecimento dela. Esse cara participa, mas não é dito o nome dele. Ele aparece também através de telefonema. Então, assim, esse cara, ele sempre foi uma figura muito misteriosa nessa história. Quase fantasmagórica. Né? Então é que a Ana acabou brincando, né? Que depois que você assiste o documentário, você fica com 2 mistérios ali. O que aconteceu realmente com a Priscila e quem é esse Se você sabe quem é o namorado dela, comenta aqui com a gente. Uma coisa que eu acho importante falar... Não assim, que a gente esteja acusando o cara, inclusive. Né? Os anos 2000, ele ainda tinha uma onda grande de sequestros no Rio de Janeiro. Sequestros relâmpagos, até mesmo sequestros no Brasil e no Rio de Janeiro. E aí, naquele período, acho que no final, no meio da década de 90, foi criada a delegacia de sequestro. Então você tem a delegacia de homicídio, delegacia de roubos e furtos, mas nós não tínhamos uma delegacia de pessoas desaparecidas. Onde você tinha deveria ter, né, uma equipe
treinada para localizar uma pessoa desaparecida. Porque até então, infelizmente, muito da polícia trata o desaparecido como alguém que sumiu por conta própria, por vontade própria. E não enxerga nisso um real crime, né? E não percebe que, e aí muitas vezes isso acabava sendo investigado pelo homicídio, mas só depois que se descobria que o desaparecido morreu, apareceu o corpo, aí vai para homicídio, e se houvesse alguma suspeita de que essa pessoa poderia ter sido sequestrada, aí você iria para antissequestro. E no caso da Priscila, teve vários telefonemas, porque logo depois que ela desapareceu, eles criaram uma linha direta para que as pessoas que tivessem, né, informações, eles espalharam cartazes pelo Rio de Janeiro todo, ligassem. E aí isso gerou ligação, e algumas delas, infelizmente, são de pessoas golpistas. Parece até que um dos telefonemas saiu de Bangu, que é um presídio que tem aqui no Rio de Janeiro, de pessoas tentando dar um golpe neles, e na verdade não sabiam onde Priscila estava, eles só queriam o dinheiro. Ao mesmo tempo... O documentário conta que uma das mulheres que apareceu dizendo que tinha informações, que inclusive ligou para o programa do Gilberto Barros, ela na verdade só queria chegar perto do delegado. Eu ia falar disso. Então... E aí, assim, primeiro, e aí também, antes disso tudo acontecer, um sequestrado conseguiu fugir do cativeiro e fala para a polícia que ele ouviu o sequestrador falar que ele mataria ele da forma como ele matou a Priscila. E também logo em seguida aparece a mulher que o Luiz Otávio comenta, que diz que matou, que tinha informações, mas na verdade ela só queria chegar perto do delegado antissequestro, que era um delegado que fazia muita entrevista, aparecia muito na mídia, exatamente por causa dos casos que aconteciam no Rio de Janeiro. E ela estava meio que numa apaixonada, não era uma pessoa razoavelmente normal, né? E aí ela acabou criando toda uma fantasia, o que fez também com que, é claro que a polícia, quando vai investigar um crime, ela deve investigar todas as linhas possíveis, que é até uma crítica que se faz. Apareceram essas informações e eles foram escolheram linhas. Isso é muito ruim, essa escolha. E o que se percebe também, e o que a família reclama, é que a polícia não investigou todas as linhas possíveis e não investigou os últimos dias de vida de Priscila. Então, por exemplo, parece que, não sei se eles levaram a sério o computador dela, de conseguir resgatar as mensagens, de conseguir resgatar, conversar com todo mundo, saber quem era a Priscila e, principalmente, conversar com esse namorado. Porque logo parece que quando a Priscila desaparece e a família é chamada na delegacia para fazer alguns esclarecimentos e dar mais informações, o rapaz, namorado, quando chega lá, ele vem acompanhado do pai e de um dos advogados mais famosos do Rio de Janeiro, que é Técio Lise Silva. Que é, assim, uma pessoa que não sei nem se eu encontraria alguém no momento no Brasil que tivesse, assim, a questão de quanto custa um advogado desse para ir para você com uma audiência. Então, assim, o cara foi pago para ir porque ele não vai de graça. E por não quê? Não sabemos, né? Vai que ele era... Normalmente Vai que ele era amigo do... Não, Técio cobra, com certeza cobra. Nem se ele for amigo, a gente não sabe quem é o cara, a gente não sabe quem é o... O estatuto não fala pra você de graça, não. E advogado trabalhista, advogado criminalista não sai, eu brinco até assim, não levanto da minha cadeira, tem uns que falam assim, por menos de 300 mil, por menos de 150 mil, quanto eles falam. Eu não levanto da minha cadeira pra ir numa delegacia por menos de tantos mil. É assim que eles trabalham. E não vão mesmo. Até porque vocês começarem a fazer isso por favor, daqui a pouco eles têm dinheiro. Então, o Técio é um cara, assim, de um respeito jurídico, ele não era só um advogado de porta de cadeia, ele é um advogado de grande respeito, de renome, com um dos maiores escritórios de advocacia no Rio de Janeiro, e que realmente estava acostumado a esses casos. Ele vai lá, eles são entrevistados a portas fechadas, falam com o delegado rapidamente e vão embora. E a partir daí, a família pouco vê esse namorado. Parece que ele chegou aí à casa da família há alguns dias na primeira semana e depois corta laços e some. Teria mexido no computador da Priscila. A Joana Prado conta no documentário, inclusive, que num dia que ela e a mãe dela lá no apartamento, ele entraria, tentaria mexer no quarto, tentar localizar uma coisa e eles conversam, mas não fica claro qual é o objetivo dele lá naquela casa. Então, assim, é tudo muito misterioso. E, ao mesmo tempo, você tem uma cidade diferente do que você tem hoje. Né? Hoje você não, nem todo mundo tinha celular, nem todos os lugares tinham câmera, nem todos os lugares...
tornavam visível, né, o caminho das pessoas, câmeras de trânsito. Isso não era comum no Rio de Janeiro. Então, você tem a parte tecnológica ainda começando a chegar, então você não tem muitas provas, nem muitos testemunhos do que aconteceu, mas também a investigação como um todo fixa-se na questão do possível sequestro desse sequestrado, que fala que o seu sequestrador teria dito que a Joana também teria sido morta por eles. Priscila. A Priscila. E aí a polícia se fixa nisso e começa a caçada por esse sequestrador, que era um cara bem procurado no Rio de Janeiro por vários crimes, e eles levam muito tempo para conseguir chegar nesse cara. E quando eles chegam nesse cara, o cara tá morto já. E então eles não conseguem fazer... Não, ele não morre na operação? Quando eles chegam no cara, o cara já não, morreu então, na operação. Ele morre na operação. Sim, mas você tá morto. Quando eles conseguem botar a mão no cara, mas, tá morto. não, mas é porque assim, não é Não porque quando eles falar com chegaram ele. nele, o cara tava desfalecendo numa cama. É porque a polícia fez várias operações. Sim. E aí, numa dessas Na última, operações... que quando ele morre e atiram nele, não conseguem botar a mão nele e conversar com ele Sim, antes. amor, mas é porque do jeito que falou, parecia assim... Ah, quando chegaram nele ele já estava morto. Não é que ele já estava morto, mataram ele na operação. Sim. Que é uma Aí coisa a gente que não se questiona sabe nem também. se já era o interesse de... Não sei exatamente em que circunstância, como foi a investigação da morte desse sequestrador / traficante aí, não sei exatamente. E aí, ao mesmo tempo, você tem muitas pessoas querendo mídia. Eu sei que pode parecer absurdo, mas algumas pessoas podem confessar simplesmente para ganhar mídia. Uma coisa que na minha faculdade de Direito, quando o professor falava, não, a confissão tem valor relativo, eu sempre achava isso no passado estranho, né? Quando eu entrei lá na faculdade, eu falei, como assim? E eles falavam, pessoas podem se apresentar simplesmente por distúrbios mentais, por interesse de mídia, né? E aí aparece uma mulher que diz que ela teria matado a Priscila. E aí não fica claro até onde que ela sabe alguma coisa, se realmente foi ela ou se era alguém só querendo mídia. Como também apareceu aquela outra doida que queria chegar no seu afeto, que era o delegado. Então a confissão... Falei agora como advogada, né? Não, eu lembrei da Lumena. Ela queria construir afetos. Agora eu falei Lumena. A construção dessa narrativa e das confissões acabam confundindo também. É claro, é lógico que a polícia, quando tem uma confissão, não vai tipo falar assim, tu é doida. Eles foram ouvir a pessoa, eles vão investigar o que a pessoa está dizendo. Essa mulher, a última que aparece, por exemplo, eles foram para o local onde ela teria dito que o corpo iria ser desovado, desenterraram, cavaram buraco pra caramba o dia todo, e ela cada hora falava um troço. Quando chegaram no fim, entenderam que ela talvez não, ou ela não matou mesmo, ou ela não soubesse onde o corpo estava, porque ela não conseguia dizer. No final ela diz, não, que eu matei, mas eu não desovei, outras pessoas desovaram. E tem uma hora que ela chega a dizer que não fala que matou, que ela estava junto só. Então é muito contraditório. Aí no mesmo tempo ainda aparece um cara com um crânio, que teria comprado um crânio de um catador de lixo para botar na moto. Gente, o que é a cabeça desse povo? Para botar na moto. E aí a esposa mandou ele sumir com aquilo. Aí quer dizer, vai-se atrás desse cara, e acha... Gente, tudo isso é tempo de investigação. E aí eu queria me ater mais no documentário em si, porque a gente falou pouco do documentário em si, né? A gente tá falando da história em si. Mas tu tava no documentário, sim, você fica no documentário. E o documentário é muito feliz, porque tu vê assim, é uma história super confusa, cheia de vai e voltas, e você não fica perdido assistindo. Seria muito fácil você se perder assistindo um documentário desse, que tem várias pequenas histórias no meio, várias viradas à esquerda, à direita e tal. E o documentário é muito feliz em tentar deixar isso da maneira mais clara possível. De novo, acho que o fato de ele escolher quais temas ele abordar por episódio facilita um pouco, porque mesmo que ele precise voltar no tempo ou alguma coisa do tipo, não é algo que aconteça de maneira aleatória. Então ele consegue transmitir o que precisa ser transmitido. Eu acho que ele consegue transmitir a urgência do assunto em si. Então a edição é muito rápida também, a edição funciona muito bem. Eu acho que fica claro também algumas contradições dentro da própria família,
que o documentário opta por não aprofundar, mas ele faz questão também de mostrar que tinha. Isso retrata. Né? E sem fazer juízo de valor. Ele podia escarafuchar mais, né? Ele opta não ir por esse caminho, e ele, por mais bizarro que seja o tema, por mais triste que seja o tema, ele consegue não deixar tão pesado quanto poderia ser. É também muito interessante dizer que as emoções são muito vívidas, como se parecia que ela tivesse desaparecido ontem. Eles estão vivendo esse 9 de janeiro há 20 anos. É tudo muito ferida aberta ainda, muito ainda pulsante. E aí isso se dá claro muito pelo fato de não saber, né? A dúvida. O que aconteceu, onde que ela está, como se desenrolou, o que aconteceu exatamente com ela. E isso eu acho que é um drama muito grande para os desaparecidos, né? Porque dentro do direito, além da investigação criminal que você tem, e hoje, graças muito ao caso da Priscila Belfort, hoje você tem uma delegacia de pessoas desaparecidas, com pessoas treinadas, né, para exatamente localizar pessoas. Outra coisa importante dizer é que não existe no direito o prazo de 48 horas, isso é uma lenda urbana, e muito ligado a um procedimento do passado com relação a pessoas desaparecidas. Você não precisa esperar para você registrar uma ocorrência de desaparecimento, até porque as primeiras horas são vitais para que você possa ainda colher informações de onde essa pessoa esteve, com quem ela esteve e para onde que ela foi. E você conseguir então rastrear esse caminho dela e localizá-la. Então isso não existe. Outra coisa que é importante dizer é que é um processo que é muito doloroso, porque ela não tem por exemplo, uma certidão de óbito. Ela não tem uma certeza, nem para a visita, nem para o eu dela, do que aconteceu exatamente. E aí ela ajuda, né? Ela acaba entrando como consultora para exatamente a criação da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, e também hoje ela faz parte de uma comissão dentro da Secretaria, né, de Segurança de Defesa de Direitos Humanos de Pessoas Desaparecidas e suas famílias. E aí eles fazem todo um trabalho de documentação e auxílio e amparo dessas famílias, como também das investigações dos desaparecidos. Coisa que naquela época, 20 anos atrás, não houve. Até a mãe fala que foi um grande motivador dela continuar viva, porque ela já sentia que não tinha mais o que fazer, não tinha mais forças para continuar a viver, quando ela começa essa luta em prol de outras pessoas desaparecidas e outras mães e famílias de pessoas desaparecidas. Que é até o Vitor que fala, né, para ela: mãe, do jeito que tá, você vai... Ele não usa essas palavras, mas ele basicamente diz: ó, você está definhando aí. Você tem a sua vida ainda, você tem um filho, você tem seus netos e você está definhando. E aí ele fala: você precisa transformar isso em alguma coisa, vamos tentar ajudar as pessoas. E aí é quando entra nessa parte que a Ana acabou de falar. Esse documentário tá na Disney Plus, né? E essa semana também saiu o documentário sobre a Elisa Samúdio, que é outro caso super bizarro que aconteceu aqui no Brasil. E na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter a live com o Thiago Vieira, professor de Direito aqui, que a gente vai conversar nessa live sobre o caso da Elisa Samúdio em si. Então, se você sobre os aspectos jurídicos, né? Não só pelo caso em si, mas eu tentar trazer para vocês informações sobre direito e sobre investigação, sobre o caso em si, para a gente poder entender um pouco melhor o que é esse caso e quais são as diferenças de um de outro, porque eles são diferentes, né? A Priscila desaparece indo resolver alguma coisa ou indo almoçar, caminhando nas ruas, e a Samúdio, né, Elisa, ela estava dentro de uma situação de risco, na medida de que ela havia recebido várias ameaças de vida, ela já havia registrado ocorrência contra o Bruno por sequestro, por tentativa de aborto, enfim, uma série de questões. Inclusive já tinha até feito áudios e vídeos falando que se ela não tivesse, quer dizer, se ela desaparecesse, já sabiam que tinha sido ele. Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixe de se inscrever, clica no sininho pintadinho para receber as notificações. E toda semana tem pelo menos um conteúdo novo, está saindo conteúdo para dessa semana, inclusive. Valeu e até a próxima.